Olá, bom dia! Hoje é dia 3 de março de 2026, terça-feira. Graças a Deus pela bênção deste novo dia, pela graça do Senhor. Aqui em Juiz de Fora seguimos com a graça de Deus, tendo desde sábado dias estáveis, com sol, sem precipitação nenhuma de chuva, o que tem ajudado bastante na recuperação quanto à limpeza de residências e coisas desta ordem. Pessoas começando a se recompor, tentando retomar sua vida, infelizmente, mais de 60 óbitos, e esses certamente com uma luta muito grande no seu caminhar diário daqui para frente. Estou na casa da filha e do genro, estamos cuidando da neta e do neto, porque os pais estão viajando e é um privilégio. Agora há pouco preparei todo o lanche dos meninos para que possam ir para a escola, louvado seja o nome do Senhor. E agora juntos para a nossa devocional. Estamos hoje sem o microfone direto. Vamos vir para cá, acabei deixando lá no meu apartamento e não dá para ir buscar agora. Mas o nosso texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versos 54 e 55. Diz o seguinte: Então os fariseus e os demais, ouvindo isto, enfureciam-se em seu coração, rilhavam os dentes contra Estevão. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E então Estevão disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Tivemos e ainda estamos vivendo, tempos muito difíceis aqui em Juiz de Fora, região, como a cidade de Ubá, Matias Barbosa, com perdas muito grandes, sobretudo perdas humanas. E ficamos, às vezes, pensativos, Por que essas coisas acontecem? Há causas que podem ser detectadas, até apontadas, mas ficamos assim, inquietos com isto. E mais do que, às vezes, pensando por quê, aí vem a pergunta: o que fazer? E agora, como lidar com isto? O texto que nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, fala sobre os momentos finais de Estevão, ou Santo Estevão, como algumas tradições de caráter cristão, de linha cristã, assim designam essa figura tão importante na vida da igreja cristã em seus primórdios. Estevão foi eleito diácono para auxiliar, ajudar e cuidar dos necessitados, mas era um homem cheio do Espírito Santo e não apenas cuidava das mesas, mas evangelizava, anunciava e proclamava a palavra do Senhor. E eu fazia isso com
com muita ousadia, até ainda que com espírito de humildade, com muita convicção, ainda que com serenidade, com muito entusiasmo, mas com muita responsabilidade, com muita determinação, mas também com muito respeito às pessoas. E ele então faz um discurso bastante interessante, falando sobre toda ou parte da história de Israel, chegando até Jesus e ao fato de ele ter sido levado à cruz e, de certa forma, fala que a responsabilidade daqueles que levaram Jesus a esta situação. Isto irritou aquelas pessoas a ponto de eles o levarem para ser apedrejado. Inclusive, estava presente, de certa forma, participando deste martírio, deste apedrejamento, o que Saulo, que viria posteriormente a ser o apóstolo São Paulo. E Estevão, então, naquele momento, naquele instante, quando aquela turba estava enfurecida, aquela multidão ali, aquele grande número de pessoas estava realmente com o coração incendiado de raiva. Diz o texto que eles rilhavam os dentes, né? Tamanha a sua ira e revolta, e então eles vão apedrejá-lo. Mas o texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu, ou no céu, e viu a glória de Deus. Firmou ou fitou os seus olhos no alto, no céu, e viu a glória de Deus. O que fazer em situações como essas? Eu penso em guerras como mais de 4 anos, Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. Agora mais um conflito no Oriente Médio tão sério, de grandes riscos e proporções que podem se tornar catastróficas para todos nós, independentemente de onde estejamos, que fé professemos ou a condição que nós ideologicamente tenhamos. O que fazer? Como reagir? Qual a melhor colocação a ser feita? O texto nos diz: levantar os nossos olhos para o alto, fitar o céu, não o céu cósmico, não o céu firmamento, mas fitarmos o céu, esse lugar glorioso, como diz o texto, da glória de Deus. E Estevão viu o céu e o Senhor Jesus de pé, coisa extraordinária, consoladora, sublime, algo que faz com que nós possamos enfrentar as lutas, as dificuldades, os problemas, as tribulações, pela esperança, certeza e confiança daquilo que nos espera e da vida eterna. As tragédias atingem a todos, indistintamente, bons e maus, pios e ímpios, crentes e descrentes, religiosos ou irreligiosos. Mas a diferença é como alguns enfrentam. E felizes e bem-aventurados são aqueles cuja certeza, mais do que esperança, ou esperança que se transforma em certeza quanto à vida eterna, quanto à glória futura que há de ser revelada em nós. Que você entregue a sua vida ao Senhor, ande e caminhe com Ele, e tenha essa mesma experiência que Estevão teve na hora da aflição, da angústia, da tribulação, poder
ter o consolo ao levantar os seus olhos para o alto, fitando-os no céu, no lugar da habitação e da glória de Deus, para ver o Senhor Jesus, que de pé o espera de braços abertos para recebê-lo, para recebê-la no reino eterno. Deus assim nos abençoe, para que com essa atitude sejamos sempre consolados e confortados com a consolação que só Deus pode dar. Amém. Amém.